Oi, oi, queridos estudantes do sexto ano, não é verdade? De ensino fundamental, alunos, estudantes, né, como queira, aprendendo do estado de Rondônia, não é verdade? Vamos lá para mais uma aula de quê? Ensino religioso. E a aulinha hoje está ótima. Eu sou o professor Hélio e estou aqui nesse momento para se interagir com vocês. Então venha para o meio, né? Venha trazer as suas expectativas, suas ansiedades, seus pensamentos, suas ideias para a gente, ó, participar dessa aula maravilhosa. Vocês entendem o quê? Vocês sabem que é doar com amor? Doar, fazer doação. O que é a doação? Vocês sabem o que é isso? O que é doar-se, né? Pessoal, eu estou me doando nesse momento. Olha só, gente. Então vamos lá para a nossa aulinha, olha aí. Tema interessante. Família, fraternidade, ó, já entra nesse aspecto da fraternidade, fraterno, né, irmãos. O teminha de hoje, ó, quem doa com amor recebe mais amor, olha só. Então quer dizer que quanto mais eu faço essa doação, né, eu me dou para as pessoas, dou dinheiro, eu recebo mais, será? Vamos analisar isso? Vamos lá, ver esses aspectos, se é verdade isso. Olha aí, quem doa com amor recebe mais amor, olha só essa figura. Vocês já estão imaginando o que é, né? Então vem para o meio dessa aula, você que está aí, né, diante do celular, do computador, na sala, no quarto, seja qual for o seu ambiente, então vamos interagir. Mande suas questões, vamos analisar, vamos trabalhar junto. Olha, a aula está em forma de uma história, que envolve quem? Um personagem chamado Antônio. Olha só. Tem aí algum Antônio para nós? Manda aí para nós. E aí? Tem algum Antônio no meio assistindo essa aula? A aula é sobre o Antônio, apenas o nome fictício para a gente explicar essa historinha sobre o tema de hoje, tá? Ó, é o Antônio. Pode ser João, pode ser Maria, pode ser Cláudia, né? Pode ser Joaquim, pode ser José, pode ser o professor Hélio, olha aí, né? Flamel, o professor Luciano. Pode ser qualquer nome, ou seja, a gente usa para a gente indagar um pouco essa historinha, não é verdade? Vocês já estão aí no sexto ano, já estão aprendendo e vão perceber. O que é se doar, fazer a doação? Será que se eu doar uma quantia, olha só, no âmbito financeiro, será que se eu doar uma quantia de dinheiro eu recebo mais? Se eu doar 100 reais, é que eu recebo 200? Será que é isso? Lembre-se que nós estamos no âmbito do ensino religioso, tá? Com esses aspectos, né, da sociedade, a gente analisa, das religiões e com a ligação com o divino, com o ser superior. Seja qual for, né, a religião que você está buscando, as pessoas buscam. Mas a nossa ideia é essa, é fundamentada para cá. Você já imaginou, né, que doação é essa? Então vamos lá para o texto, olha aí. Antônio, um jovem do interior, né, lá do interiorzinho, aí ele veio para a cidade. Viera para a cidade terminar o quê? O segundo grau, gente, o ensino médio hoje. Ficou em uma pensão de estudantes, ó, já não morava com a família, né? Já foi preparado e lançado, ó, vejam bem, a família lançou ele. Um comerciante lhe deu mercadorias para vender, porque o Antônio queria trabalhar, certo? Certo dia, já havia passado, né, a hora do almoço, mais ou menos 1 hora da tarde aqui em Rondônia. Aí Antônio vendeu pouco as coisas dele que ele pegou para vender. Ele já vinha se alimentando mal, desde quando começou a trabalhar sozinho, com poucas moedas e a fome apertava. Veja bem, você veio da cidade, né? Olha aqui, você veio da cidade. Aí você está morando com um grupo de pessoas, recebeu uma moradia gratuita porque é um apoio aos estudantes. Vai fazer o ensino médio, veja bem, será que se enquadra nessa história? Aí você precisa trabalhar para se manter, porque você só tem a moradia, precisa se alimentar, precisa de roupa, remédio, etc. Então o Antônio, ele já havia algum tempo sem dinheiro, porque o que ele pegou para vender, ele conseguia vender pouco. Aí lá para 1 hora da tarde, ele com fome, né, já desde quando ele começou a estudar, já passava uma necessidade em si. Então vamos lá, o que aconteceu será com o Antônio? Olha lá, vamos lá. O sol, olha aqui, ó, o sol aqui,
Eita, esse sol, hein? Muito bom. Lhe dava até vertigem o sol. Tocou a campainha na primeira casa que viu. Ou seja, Antônio chegou na primeira casa. Veja bem, ó. Uma família, né? Na primeira casa ele tocou a campainha. Uma senhora ainda jovem abriu-lhe a porta. Ela abriu a porta e foi ver quem estava lá. Ele todo embaraçado, porque a gente fica meio envergonhado, né? Aqui o Antônio. Hoje em dia as pessoas desconfiam de quem está batendo na porta. Ele ficou embaraçado, atrapalhado. Em vez de pedir comida, ele pediu um copo d'água. Veja bem, gente, ó. Pão, né? A questão do pensamento de Antônio, né? Em vez dele pedir comida ali, quantas pessoas não param na nossa porta, na porta de vocês e pedem algo, uma ajuda? Às vezes a gente desconfia, porque muitas pessoas se aproveitam da situação. Mas tem umas pessoas que estão falando a verdade. Quantos vêm ali? E Antônio, embaraçado, nervoso, pela singeleza dele, a simplicidade, ele, em vez de pedir comida, que ele estava com fome, com certeza, ele pediu água, um copo d'água apenas. Vamos ver o que a senhora falou para ele, olha aí. Daí a senhora reparou, né, a palidez dele, do rapaz, do Antônio. Parecia faminto ele. Pediu que aguardasse um pouco. Voltou com um copo grande de leite morno. Veja bem, né? A senhora, em vez de dar... Com certeza ela deu um pouco d'água, né? Porque por causa da temperatura do sol. Mas ela percebeu que ele estava com fome. Aí deu um copo de leite morno. Vamos lá ver o restante da história. Os olhos de Antônio brilharam, veja, ó, ao receber o leite de agradecimento. Foi bebendo devagar o leite. Quando terminou, perguntou para a senhora: quanto eu lhe devo? Aí a senhora respondeu para ele: não me deve nada, rapazinho. Respondeu ela com um sorriso simpático, bem sorridente, né? Minha mãe me ensinou a nunca aceitar pagamento por uma oferta caridosa. Veja bem, ó. Aquela senhora já vinha de família, né? Já trazendo aquela ideia de poder ajudar. Os olhos, né, brilhantes de Antônio, ao receber aquele apoio, que o leite em si ajudou ele, né, a forrar seu organismo, a manter um pouco sua estrutura, que estava com muita fome. Aí ele perguntou quanto ele devo para ele se apoio, ou seja, ele achava que tinha que pagar. A senhora: não, minha mãe me ensinou que eu não devo cobrar nenhuma caridade, nenhuma forma de ajuda assim, nesse sentido, ok? Não confundir a questão da ajuda com serviço, tá? Mas ela ofereceu, né? Ela disse: não, minha mãe me ensinou. Os pais da gente é importante para ensinar essas coisas boas, né? Para ajudar os outros. Então vamos lá o que aconteceu nesse sentido, ó. Daí então ele disse: eu lhe agradeço de coração, Deus lhe proteja. O Antônio falou para a senhora, né? Aí a senhora disse: Deus o abençoe também, meu filho. Então aí se saíram, né, a partir daí. Aí, gente, ó, depois deste fato, o Antônio continuou o seu trabalho, né? Ele trabalhava arduamente, que rendeu bastante, ó, viu? Nesse dia ele trabalhou bastante. Estava bem mais forte com sua fé em Deus e nas pessoas. Viu como é importante ter fé, esperança, né? Não só em Deus, mas nas pessoas também. Aquele fato e aquela senhora lhe deram um novo ânimo. Olha, ele achou tão legal a questão do apoio que ele recebeu. Continuou os seus estudos, viu? Antônio continuou a estudar. Terminou-os e foi para Belo Horizonte, para a universidade. Ou seja, Antônio, né, passou boas situações para poder terminar seus estudos, né? Olha só. Então o Antônio, né, se fosse ele, sofreu muito, né? Mas ele lutou, ele continuou, trabalhou, e ele sempre lembrava daquele fato, daquele gesto daquela senhora, de apoio para a sua vida. Ou seja, ele foi para Belo Horizonte, né? Saiu da cidade que ele estava e foi estudar. Aí terminou o ensino médio. Vocês vão fazer isso também, vocês vão terminar o fundamental, depois o médio e universidade, faculdade, né? Mas sempre pensando em que devemos apoiar e dar apoio às outras pessoas, tá? Um apoio de uns aos outros na medida do possível. Então, continuando, olha aí. Os anos
se passaram, né? É claro que vai se passando os anos. E Antônio conseguiu formar-se em quê? Na faculdade, tá? Na faculdade ele se formou. Depois de visitar sua família, decidiu ficar mesmo em Belo Horizonte. Ele estudou em Belo Horizonte e decidiu ficar por lá. Porque aí já fizeram vários estágios, ele já conhecia o lugar. Ele já conseguiu apoio, né, ali, estágio, já conhecia. Anos se passaram, anos depois, né, lá na frente, a senhora, aquela senhoria que ajudou o Antônio no início, com um copo de leite, em sua necessidade ficou gravemente doente. Veja bem, ó, olha só o delineado da história. Vamos entender. Antônio veio para a cidade para estudar, precisou de apoio, estava passando necessidade. Foi vender, trabalhar, aí deu fome, aí bateu numa porta, era a senhora que deu um alimento para ele. Ele queria pagar, ela disse que não se fazia isso, não se cobrava essa ajuda. Se formou, ele estudou e se formou. Aí a senhorinha ficou gravemente doente. E aí, como é que? Vamos entender. Imagine bem, consegue? Escreve aí para nós como desenrolou essa história. O que aconteceu? Pelo tema, tá? Quem doa com amor, recebe mais amor. E aí, vamos lá? Continuando, olha aí. Os médicos esgotaram suas possibilidades com a senhorinha, tá? Aconselharam que a transferisse para Belo Horizonte. Olha só, gente, que coisa, né? Que coincidência boa, providência. Com muito sacrifício conseguiram levar. Ou seja, os médicos tentaram ajudar a senhorinha lá no interior. Mas aí não conseguiram e transferiram ela para Belo Horizonte. Para receber mais apoio, mais ajuda, né? E etc. O médico especialista de lá de Belo Horizonte estava no exterior. Ele não estava lá. Chegando ao hospital, foi chamado para ver a enferma, né? Lendo a ficha, o Antônio chegou no hospital e foi chamado para ver a enferma, porque o médico especialista não estava. Lendo a ficha, o Antônio, olha só, o Antônio se formou, gente, olha, ele virou médico. Lendo a ficha, deu o nome da cidade onde cursara o 2º grau, veio olha lá onde ele trabalhou e estudou. Ele ficou curioso, o Antônio. Estranha luz encheu seus olhos, olha só. Ele ficou bem, né, com os olhos, uma luz iluminou. Nossa, essa cidade. Eu estudei lá. Então ele dirigiu-se imediatamente ao quarto da paciente. Olha só, o Antônio se lembrou da caridade, do apoio que a senhora havia dado. Ele disse, nossa, é a minha cidade, lá onde eu estudei o ensino médio. E as pessoas me ajudaram lá, essa pessoa. O Antônio se encheu, né, os olhos, brilhou. Aí eu vou lá imediatamente olhar. Ou seja, o Antônio se tornou médico, conseguiu uma profissão para a vida dele. Vamos lá, continuando com a história, olha aí. Doutor Antônio agora, né, já não é mais Antônio, reconheceu-a imediatamente. Ele viu a paciente, era aquela senhora. Deu-se a conhecer, relembrando o fato de anos atrás, quando ela lhe dera um copo de leite. Veja bem, ó. Quantos anos se passaram, né? A senhora, embora muito enfraquecida, reconheceu o médico. No médico, o jovem franzino de anos atrás e sorriu. A senhora reconheceu também e o sorriu. Doutor Antônio fez tudo para salvar aquela vida. Para ele, muito preciosa. Ela superou o estado crítico. Ela saiu, né, do estado grave. Porque o Antônio, enquanto médico, a viu como uma pessoa preciosa. Quantas pessoas preciosas estão ao nosso lado, a gente não percebe, né? Doutor Antônio pediu a admiração do hospital, né? Pediu a administração do hospital, a fatura total dos gastos da senhora. Ou seja, aquela senhora tinha pouco dinheiro, mas ela foi levada para um hospital particular. Então ela tinha que pagar despesas. E vocês sabem que despesas de hospital particular, eles são, infelizmente, são muito altos ainda, internação, etc. Então foi muito alto. Aí o Antônio, o médico, além de ajudar a senhora,
ele pediu a fatura do hospital lá. Ele foi lá na administração e pediu. O que será que vai acontecer? Será que ele vai cobrar da senhora? E aí, o que você faria? Ela te ajudou lá no passado, uma suposição. Você ajudaria agora ou cobraria? O que você faria? Manda aí para nós. E aí? Vamos lá, continuando, olha lá. Daí então, depois, Antônio escreveu algo e mandou entregar para ela. O Antônio fez uma cartinha, né, um bilhete. Vamos supor que seja uma carta. No quarto da paciente, o Antônio saiu, né, e deixou o bilhete lá. Ela tinha medo de abrir, ó, a senhora deitada, né, se recuperando bem já. Ela tinha medo de abrir a fatura. Sua situação financeira atual era precária. Ela não ia conseguir pagar. Ela sabia que levaria o resto da sua vida para pagar todos os gastos do hospital. Ela ficou até com medo, né? Assim, meio apreensiva de abrir, né, aquela carta. E aí, você abriria? O que está escrito lá? O que o Antônio escreveu naquela cartinha? Estava junto com a fatura do hospital, os gastos da senhora. Vamos lá ver, olha aí. Ao ver, né? Ao ver a fatura, leu comovida o seguinte. Quem? A paciente, tá? Já estava bem, né? Pago todo. Ó, estava escrito assim: pago totalmente, faz muitos anos, com um copo de leite. Doutor Antônio. Gente, ele disse que estava tudo pago. Por causa de quê? Copo de leite que a senhorinha havia dado para ele há anos atrás. Veja bem, né? Olha só. Um copo de leite, né? Um apoio, uma pequena ajuda. As pessoas às vezes pedem algo, né? Um copo d'água, etc. Mas pediu, né? Ela deu um copo de leite, fez essa mudança na vida dele e depois ele retribuiu. Ou seja, quem dá com amor, que é a senhorinha, recebe mais amor. Veja bem, o médico já crescido deu esse apoio. Às vezes eu, enquanto professor, né, mais de 15 anos de profissão, eu encontro muitos jovens, né, aqui na região de Rondônia, e eles, às vezes, alguns agradecem, né, pelo apoio que nós demos a ele, enquanto professores, não só eu, outros também, que nós damos a ele enquanto estudantes estavam lá. Ah, professor, obrigado pelo conselho, você me ajudou muito naquelas palavras, aquelas dicas, etc. Então, aqueles conselhos que o professor dá a vocês, estudantes, vai ter um valor lá na frente. Só que aí a senhorinha, né, ela ajudou ele, que estava com fome naquele momento. Ele não esqueceu aquela ajuda que ela ofereceu anos atrás. Ele pagou toda a despesa, né, nesse sentido. Não querendo suprir, querendo se mostrar, ele deixou apenas um bilhete. Pagou tudo, né, com muito amor, durante muitos anos com um copo de leite. Olha só, o copo de leite fez efeito, né? Só que por trás do copo de leite tinha uma boa ação, que era da senhora. Então, continuando, olha aí. Gente, ó. Lágrimas de alegria correram dos olhos da senhora. Seu coração comovido rezou assim: graças a Deus, porque teu amor se manifestou nas mãos e nos corações humanos. Então ela agradeceu, né, aquela senhora. Ao se despedir de Dr. Antônio, abraçando-o feliz, repetiu o que tantos anos dissera: Deus o abençoe, meu filho. Então essa história de um autor desconhecido. Então é nesses aspectos que devemos trabalhar. Vocês, ó, e aí, o que você faria no lugar, dentro dessa história? O que você dizia? Alguém te ajudou lá na frente, o que você faria? Ou, melhor, se alguém batesse na sua porta, é claro que dentro de um ambiente seguro, né? Que não seja pessoas mal intencionadas. Mas se uma pessoa de coração, né? Você percebe que ela está bem intencionada e quer só uma ajuda, o que você faria? Claro que eu não vou pensar lá no futuro, tá? Porque a senhora não pensou, ela nem sabia. A levaram, né? A providência, a levaram para a outra cidade e justamente o médico Antônio, né, que estudaram e virou médico, ajudou.
né? O mundo, então, ele vai circulando, gente. A gente dá aquele apoio, ou seja, quanto mais você ajuda, mais amor você recebe, sem intenções, tá? Não é questão de intenção, é você ter uma intenção de ajudar o outro, não de receber, ok? Então é a nossa aulinha de hoje. Tem uma atividade para vocês aí, tá? Pode buscar, analisar e responder. Bem legal. Até a próxima. Tchau, tchau.